Olá, quem estiver assistindo isso daí, hoje vamos falar de teatro com um convidado que, sinceramente, eu estou muito feliz dele ter aceitado o convite, que é o Carlos Nunes, humorista mineiro, né? E eu estou só aguardando a entrada dele e a gente vai ter uma conversa bacana. Obrigado pela atenção de todo mundo. Oi, Oi, boa tudo noite, bem? Carlos. Boa Ó, noite, tudo jóia? começar aqui desde já agradecendo demais por você ter aceitado o convite para ter essa conversa. Muito obrigado, viu, Carlos? Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Tá Obrigado. ótimo. Como é que tá aí? Como é que foi seu dia? Tá muito frio em Belo Horizonte? Tá, agora a noite está bem fria. Durante o dia tem um sol bem quente, mas a noite está fria. As Aqui, noites têm sido bem frias. Hoje diz que vai fazer 8 graus. aqui as notícias foram de 9. Não sei se chegou no 8 não. Mas a casa que eu moro, ela fica parte dela debaixo de uma árvore, então faz sombra o dia inteiro. Então dentro de casa sempre é frio. É, o meu prédio bate sol o dia inteiro. Então é bom que, mesmo fazendo frio, a gente está mais quentinho aqui. Que ótimo, que bom. Carlos, hoje eu mexi nas minhas coisas, queria te mostrar o que eu achei aqui, ó. Você Ah, o conhece? certificado de conclusão do curso. E tenho dois, tenho dois. Uma vez que você Ah, veio em Uberlândia, no Teatro Rondon Pacheco, e outra que eu assisti em um espetáculo novamente em Belo Horizonte. Não sei se você lembra do Hudson, ele foi um dos seus garçons. claro, ele mora em São Paulo hoje, Hudson. Ele está morando em São Paulo? Na época eu Mora em trabalhava São com ele na Paulo. Grafite Teatro Empresarial, e aí ele me convidou para assistir novamente, para ver ele. Ah, pois é, então, o buffet escasso tem um monte de história, assim, sabe? As pessoas viram o buffet escasso mais de uma vez. Eu ia entregar o certificado de conclusão do curso no final do espetáculo, as pessoas falaram assim, é o segundo, é o terceiro, é o décimo. É, eu trouxe minha tia, minha avó, minha prima, e, graças a Deus era um sucesso esse buffet escasso. Sim, é um espetáculo muito gostoso. Eu confesso, eu falo dele muito para as pessoas. Carlos, o que que eu tenho feito? Eu tenho feito lives, e aí eu tenho um projeto que chama Teatro Permanente de Rua, que é um projeto que eu dou aula de teatro gratuitamente aos sábados à tarde, agora durante a pandemia está parado. E aí é um projeto que ele é um pouco audacioso, porque não tem limite de idade, não tem limite de alunos. É como se fosse uma missa. Então, por exemplo, vai ter a aula, qualquer pessoa que queira participar da aula não precisa falar nada, se inscrever, basta ir na aula. É igual qualquer pessoa que vai a um cinema, é assim que funciona. E aí E agora, durante aonde é essa aula? Na praça pública? isso, a gente faz em praça, até pouco tempo atrás, agora a gente não tem mais, que nós perdemos a nossa sede, durante a pandemia pediram para a gente sair, deixar o lugar, e aí o que, que acontece? A gente dava aula na sede, que era uma escola que tinha cedido um espaço para a gente, agora a gente vai voltar para a praça, aqui em Uberlândia, esse ano foi inaugurado um centro cultural, e eu já tenho autorização para usar o espaço lá, então quando voltar, mas sempre eu procuro dar aula em algum lugar público, procurando conforto para ter banheiro, água, essas coisas. E aí o que, que acontece? E Durante a pandemia, sempre tem aluno em praça tem, pública, tem, sempre tem aluno. tem aqueles flutuantes que aparecem, que vêm e vão, e tem aqueles que fazem já há um bom tempo. E agora, durante a pandemia, eu pensei, eu vou buscar alguns temas, né? E aí eu entrei em contato com algumas pessoas para ter uma conversa um pouco a respeito disso também, e até para melhorar o meu aprendizado. E aí eu pensei, para falar de humor, eu achei que você era uma pessoa ótima, pela experiência que você tem, pelo profissional que você é, né?
Então, é alguém que eu admiro. Aí, assim, é uma conversa muito natural, muita vontade, e eu gostaria que você realmente nos ensinasse, por exemplo, começando a falar, porque eu li um pouco a respeito da sua trajetória, e você entrou ou se formou no Palácio das Artes em 80? Eu formei em Então, em 80, me 80 formei você no Palácio das formou. Artes. Uhum. É, aí as pessoas falam assim, que eu fiz a prova do Palácio, eu estava fardado, que eu servia ao Exército Brasileiro. E aí eles falam que eu só consegui passar na prova do Palácio das Artes porque eu estava fardado e ainda era o regime militar, porque senão eu nem teria sido artista. Ah, o que era uma grande injustiça, vamos falar a verdade. Então, isso é uma das coisas, porque você é um humorista, você é um ator, você faz comédia, que é o seu carro-chefe, acredito eu, né? Se eu tiver errado, você me corrige, desde a década de 80. Então, você passou pela década de 80, década de 90, anos 2000, e agora estamos aqui em 2020. Acredito que você tem propriedade muito para falar como que ser um humorista, ser um ator de comédia durante todo esse tempo, o que que mudou, o que que aconteceu. Porque, por exemplo, eu cresci assistindo os Trapalhões. Muitas das piadas que os Trapalhões faziam, hoje em dia, eles iam ser massacrados. Toda vez que o Didi falasse da sexualidade do Dedé ou que chamasse o Mussum de tição, de preto, ia dar problema. Então, eu queria que você dissertasse um pouco sobre isso para nós, por favor. Não podemos falar de outra coisa, não? Pode, claro. Tem muita coisa que eu Então, anotei aqui. eu também cresci vendo os Trapalhões e gostava muito. Se eu falar para você que eu não gostava, é mentira. Eu sempre gostei dos Trapalhões, de todos os programas de humor, assim, só que os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram, né? A gente não pode negar que esse país é um país racista, preconceituoso, e a gente viu isso acontecer uma vida inteira. Aí chegou uma hora que a gente conseguiu dar um basta nisso, né? Uhum. Falar, olha, o preconceito não cabe mais nessa sociedade que a gente está vivendo. O racismo não cabe mais. E aí a gente está fazendo isso agora, e eu acho que é um momento muito legal da gente repensar o nosso humor. Porque é, muita gente fala assim, o humor não tem limite, o humor iguala as pessoas e não tem limite. Mas eu acho que se a pessoa se sente ofendida, então você invadiu a privacidade dela, você invadiu o limite dela, até o limite mesmo de suportar uma brincadeira. E aí, a partir desse momento, eu acho que é melhor que você não faça mais. Então, eu acho que é um grande ganho para o humor. Esse negócio da gente aflorar mesmo essa discussão sobre o racismo, sobre o preconceito, que existe muito neste país e que era velado, era debochado, e agora a gente não precisa mais de velar isso, a gente pode escancarar isso e tentar mudar alguma coisa. Porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? Você não pode ofender alguém para fazer rir. Né? Uhum. Alguns programas de humor que faziam isso, eles até não estão no ar mais, né? Porque não é... Agora, eu vou te dizer que não é legal a gente rir de uma pessoa que cai? É legal. A gente ri, só que a gente ri hoje de uma outra forma, numa pegadinha. Alguém gravou e você está vendo aquilo, aí você vê. Mas o humorista fazer é uma coisa que eu acho que é pejorativo e que não vale a pena ser feito. Sim. E durante a sua trajetória, você sente alguma mudança quando você está criando algo, quando você está levando para a cena? Essa preocupação a mais? Ou é algo que você já sempre teve? Não, eu nunca tive. Eu nunca tive. Eu posso dizer para você que eu nunca fui politicamente correto, não. Eu também Uhum. cometi meus excessos, meus erros, dou a minha culpa e hoje estou te dizendo que eu não faria mais. Uhum. Até você entender a dor do outro, você pode fazer. Mas a partir do momento que você entende a dor do outro, aí é melhor que você não faça mais. Fez? Uhum. Senão vou fazer com você também. Certo. Não, bacana. É bom ouvir isso mesmo. E assim, e o pouco que eu vejo do seu trabalho.
porque eu morei um tempo em Belo Horizonte e tinha até mais acesso. Agora que a gente está em outros lugares, nem tanto. Não perdeu nem um pouco a graça. E uma curiosidade, alguém alguma vez comparou você com o Mister Bean? Já, várias vezes. Já, Várias vezes. Já porque com o Mister Bean, com o Jim Carrey. A comparação que eu mais gosto é com o Mister Bean. Mas é, muita gente já falou que parecia um Jim Carrey. É, mas eu gosto mesmo em quem eu me inspiro, sabe? Assim, se você falar para mim assim, quem que você admira, respeita e se inspira? Toda vez que vou fazer alguma coisa, eu penso assim, será que o Nanini faria assim? O Marcos Nanini. E para uhum, mim é o maior ator deste país. E se tivesse nascido em Nova York, em Londres, seria o melhor ator do mundo, o Nanini. Eu acho ele impagável. E o Oscarito, que é a minha referência de comédia, assim. Eu vejo o Oscarito, eu acho que eu pareço com o Oscarito. Quando eu me formei na Escola do Palácio das Artes, as pessoas falavam assim, o Carlinhos, vai embora daqui, você é a reencarnação do Oscarito. Eu não queria ir embora de Belo Horizonte, eu queria ficar aqui. E as pessoas falavam assim, vai embora, Carlinhos, vai embora, você é a reencarnação do Oscarito. E aí eu fui embora de Belo Horizonte nessa época, muito por isso, sabe? Porque as pessoas falavam que eu era a reencarnação do Oscarito, mas é, a comparação com o Nanini me deixaria mais feliz e com o Oscarito também me deixaria mais feliz. uhum. O Nanini, eu vou te falar que eu assisti uma peça de teatro dele aqui em Uberlândia que ele veio, que era uma que ele fazia. Eu não vou me recordar agora o nome, mas ele fazia como se fosse um funcionário de algum lugar e estava desabafando a respeito da empresa. Esse era o humor dele. Eu lembro do trabalho dele na Grande Família. Eu acho que eu não conheço tanta coisa dele assim. Acho ele muito bom, mas talvez eu devo ter perdido alguns trabalhos dele que mostrasse a versatilidade dele. Então, vamos lembrar então, Nanini, só para você ter uma ideia. Você assistiu o filme, a peça você não viu porque você é muito jovem. Eu vi a peça mais de uma vez, O Mistério de Irmã Vap. Ah, sim! Eu, para te falar a verdade, eu tive a oportunidade de assistir a remontagem que o Matheus Solano e o. Ai, me fugiu Eu o não vi nome. ainda, eu não vi ainda. O, o Luiz. Luiz Miranda. Isso, Luiz Miranda fez com a direção do Jorge Fajala. E, assim, me senti desorientado assistindo, porque é uma coisa de louco, né? Então, o Ney e o Ney Latorrac e o Nanini também devia ser extraordinário. Era Então, genial. eu assisti a remontagem. Eu vi o filme, para falar a verdade, O Mistério de Irma Vap, agora relembrando. Pois é. E ele Aí cantando a no gente, a título, gente é ótimo. acredita que o Nanini é aquela mulher, não acredita? Não, muito bom. A cena da Aí professora você de assistiu, piano. aí você assistiu Auto da Compadecida. A gente acredita que o Nanini é Lá, aquele, é porque eu não aquele estava relembrando. jagunço. Realmente, o cangaceiro dele é algo que é magnífico. Toda vida, isso é até ruim para nós, porque o cangaceiro dele marcou tanto que toda vida que eu tenho que fazer alguma coisa relacionada a cangaceiro, quando eu vejo, eu estou fazendo igualzinha. Você falou agora, eu lembrei. Agora, você conhece um pai de família, mais pai de família do que o Linneu? Não, aquilo é ótimo. Não Não, tem, não tem, né? eu juro para você que eu admiro o Nanini. É que eu não tava conseguindo agora buscar na cabeça referências, mas você me fez trazer sim. E aproveitando que a gente está falando disso, você é um ator multimídia, né? Você faz teatro. Hoje eu descobri que você realmente tinha uma palestra, não uma peça que dizia ser uma palestra, que era o Riso 14.000. Era É, uma palestra mesmo ou era um espetáculo vestido de palestra? era um espetáculo vestido de palestra, porque eu É, não tenho formação, eu não tenho graduação nenhuma, né? Eu só estudei teatro, não estudei nenhuma outra coisa. correto. E era assim, eu vou te contar como era. Eu contava piada na palestra de um grande palestrante chamado Valdez Ludovic, e na palestra de um outro chamado Roberto Chiniachik. Eu contava piada na palestra deles. E aí um dia o Valdez Ludovic disse assim, eu não quero mais você contando piada na minha palestra. Todo mundo falava assim, aquela palestra maravilhosa que tinha o Valdez Ludovic, aquele encontro genial lá no Hotel Tauá que tinha um...
E agora as pessoas falam assim, aquele encontro que tinha aquele mineirinho que contava piada, então eu não quero mais você contando piada na minha palestra. Aí um dia, eu falei, tá legal, não vou mais contar piada então não. Mas um dia, a gente estava lá na Valorec, que ainda nem chamava Valorec, Mannesmann. E aí a gente estava lá e eu ia contar uma piada. Quando veio, chegou o Valdez para fazer uma palestra. Ele disse assim, eu falei que eu não queria você mais contando piada na minha palestra. Eu falei assim, mas o moço me chamou e tal. Ele falou assim, olha, não quero. Não quero. Você vai ter a sua palestra. E a sua palestra vai se chamar Riso 14.000. As empresas têm o ISO 9000. Ele falou assim, as empresas têm o ISO 9000, o ISO 14.000 e você vai ter o Riso 14.000. Eu falei assim, mas eu não sei fazer palestra. Você já faz. Você já faz. Isso que você faz é uma palestra. Você vai contar essas piadas e vai falar sobre a importância do riso na vida das pessoas. E aí você vai encantar essas pessoas durante 1 hora. Você já faz isso. E aí ele falou assim, eu vou te vender. Eu ganhava R$300 para poder contar piada na palestra dele. E aí, umas 2 semanas depois, me ligou uma mulher de Brasília falando assim, Carlos, aqui é da Caixa Econômica Federal, e a gente gostaria muito de convidá-lo para fazer uma palestra para a gente aqui e sobre a importância do riso na vida das pessoas e tal, as pessoas aqui trabalham muito. Eu falei assim, tá, ela falou assim, isso é há muito tempo, você viaja Gol? Eu falei assim, viajo sim, tem problema não. A Globo estava começando, né? Viajo sim, tem problema não. Eu vou até a pé para Brasília, que prazer fazer a palestra. Ela falou assim, e o valor da palestra? Eu falei assim, não sei o valor da palestra. Ela falou assim, o Valdez disse que era em torno de 3.000. Eu falei, é isso mesmo. Ela falou assim, mas para fazer em Brasília é isso? Eu falei assim, pode ser, não tem problema não. Você paga transporte, hospedagem, alimentação, não tem problema não. Aí eu fui para Brasília fazer 2 espetáculos. E aí eu estava na minha cabeça assim, eu ganhava R$300. Eu estava assim, meu Deus, 2, 3.000, R$6.000, estou milionário. Aí quando eu cheguei em Brasília, na hora que acabou as 2 apresentações, chegou uma moça perto de mim e falou assim, Carlos, eu sou do Banco Central, a gente gostaria que você fizesse essa palestra para a gente lá no Banco Central. Eu falei assim, tá, ela falou assim, mas o meu auditório é muito pequenininho, então você tem que fazer 4 palestras. Beleza. Tá. Aí eu só fazia as contas, menino, 3.000, 6.000, 9.000, 12.000, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí foi aquele negócio, eu pensei que isso durava para sempre, sabe? Mas não durou, foi só um pouquinho, assim. Mas eu fiz vários, e aí o que eu fiz? Eu sempre contei com o fator sorte, mas eu sempre fui muito trabalhador também. E eu pesquisava sobre humor e eu fiz um certificado. Depois desse certificado Riso 14.000, que surgiu o certificado do Buffet Escasso. Então eu fiz um certificado chamado Riso 14.000. Aí eu botava assim, atesto que Paulo, Antônio, teve a sua veia cômica testada e aprovada, e de agora em diante pode exercer as suas funções com mais bom humor. Que ótimo. E aí eu comecei a viajar, o Valdez começou a me vender, e eu comecei a fazer essa palestra sobre a arte de encantar, de fazer rir. E eu contava algumas historinhas, minhas mesmo, sabe? Quando teve a inauguração do hotel, eu estou falando muito ou você quer falar? Não. A intenção é essa mesmo. Porque eu moro sozinho, aí eu vou falando muito, né? Pode falar à vontade, que a intenção realmente é quando acha alguém para conversar, aí a gente fala muito, né? Então, quando eu fui fazer... Para falar sobre a importância do riso na vida das pessoas, quando eu fui convidado para inaugurar o Salão Centenário do Hotel Ouro Minas. E aí, na hora que acabou o show que eu fiz, aí o dono do hotel me chamou na sala dele. Eu falei assim, fiz alguma coisa errada, que tristeza, que não podia errar hoje. E aí, quando eu cheguei na sala dele, ele era um pouco deformado, assim, sabe? Ele tinha câncer de pele.
E ele era muito deformado. Ele tinha um óculos grandão no rosto, assim. Ele falou comigo assim, olha, Carlos, tem muito tempo que eu não tenho motivo para rir. E você me fez rir. Eu sempre vendi sexo, porque ele é dono de um motel. Eu sempre vendi sexo. É fácil vender sexo. E aí, quando eu resolvi fazer esse hotel, os meus filhos falavam assim, não vai dar certo, pai, não vai dar certo, não vai dar certo. Não é, o hotel não é no centro da cidade. E eu falei para eles assim, olha, eu vou vender sono. Todo mundo precisa dormir. Então, eu vou vender sono, e sono é fácil vender. E hoje eu vi que você vende, meu filho, alegria. E alegria é mais fácil de vender do que sono, do que sexo. Porque as pessoas precisam muito de alegria, precisam muito de um sorriso. Sim. E aí eu vou te ajudar a vender a sua alegria. Mas aí nunca mais eu vi também, não sei o que aconteceu, mas isso tem muitos anos. Mas eu continuei vendendo a minha alegria através do Riso 14.000. Claro. Você chegou a já, eu não vou lembrar o nome do ator agora, mas já vê um espetáculo palestra também chamado Se Fosse Fácil, Não Teria Graça? Não, não conheço. Depois procura, aqui agora me fugiu o nome, mas conta a história de um cara que ele era bancário. Tem um amigo meu, uma gracinha aqui, ó, a Diego Crispi, quero mandar um beijo para ele, que já fez o buffet escasso comigo também, no lugar do Hudson, e a minha madrinha, Beth Cury, que está aqui também com a gente. Ótimo. Depois você procura que ele era um bancário, e aí ele desenvolveu alguma doença, que agora eu também não me recordo o nome, e ele foi começando a perder os movimentos. E aí ele teve que largar o serviço dele no banco, e aí ele começou a fazer show de palhaço, porque tudo que ele ia fazer, ele fazia atrapalhado, as pessoas riam. Até que um dia ele perdeu o movimento de tal maneira que ele não conseguia fazer os palhaços, o show de palhaço também, o número. Aí ele começou a vender uma palestra, que é essa palestra, chamada Se Fosse Fácil Não Teria Graça, contando toda essa trajetória dele, e aí tem um final. Antigamente eu lembro de ver essa palestra na íntegra no YouTube. Caso você não encontrar, eu vou procurar, eu vou ver. Tem uma entrevista dele para o Jô Soares. Esse é certeza que ainda tem, porque o histórico lá do programa do Jô ainda tem. Qualquer coisa você digita. Se fosse fácil, não teria graça, Jô Soares, você vai encontrar. Vai ser bacana você ver. Mas aí onde que eu queria chegar? Mas eu parei, eu não sou mais palestrante, já parei. Eu estou só fazendo teatro mesmo. E estou doido que volte o teatro no teatro. Sim. O que eu queria falar? Você faz vídeos para a internet, pelo menos atualmente você tem feito, eu já assisti alguns. Teatro, fez palestras, participações em programas de televisão, né? Qual que é a mídia que você mais gosta? É realmente o teatro ou tem alguma outra que você tenha? Eu gosto do teatro. Do teatro mesmo. E eu gosto do teatro naquela forma mesmo de teatro, de você estar pertinho das pessoas. Sim. Eu gosto sim. Eu gosto. Quanto mais perto, mais eu gosto. Certo. Eu tento me adaptar, porque as pessoas falam assim, você vai ficar muito arcaico se você não fizer alguma coisa para o YouTube. Olha, 2 minutos antes da gente entrar, o meu Instagram sumiu. Eu fiquei desesperado. Você deve ter percebido que eu falei para você, estou pronto. E não sei o que, né? Antes da gente... E assim, meu Instagram sumiu. Aí eu mandei mensagem para o rapaz que trabalha comigo, falei, me ajuda, o que eu faço? Aí ele mandou uma mensagem para o Instagram mandou para ele, falando o que tinha que fazer para a gente conseguir falar, entendeu? Porque eu não tenho esse traquejo com a internet ainda. E acho que eu nem vou ter mais, né? Acho que nem vou ter. Porque não... Aí, perdão, eu te cortei. Porque para ter essa intimidade, você tem que gostar e querer, né? Não é uma coisa que eu gosto e quero. Então, acho que não vou desenvolver. Eu entendo isso porque eu confesso que quando eu tenho que fazer outro tipo de mídia que também não é o teatro convencional, eu faço um pouco emburrado também. A gente faz, experimenta. Então, oi? E as pessoas têm dito para mim assim, Carlinhos, você precisa se reinventar todos os dias, se reinventar, você é muito criativo. Olha, a gente não tinha conseguido nem se inventar ainda como ator, né? A gente ainda estava engatinhando ainda, né?
Isso Eu é. estava começando ainda, né? E aí as pessoas assim, você tem que se reinventar, se reinventar. Isso. Carlos, outra coisa que eu queria tocar no assunto é que, observando as características dos espetáculos que você faz, eles são, na maioria das vezes, se não um monólogo, algo próximo de um monólogo, né? É, você já fez espetáculos com elenco grande? Já eu fiz um espetáculo com o Rogério Cardoso, o Rolando Lero, na escolinha Nossa, do professor Raimundo. A gente fez magnífico, uma peça que nós ficamos um ano em cartaz. Chamava A bacana. Comédia dos Sexos. Era Uhum. muito bom, Nossa, muito bom. ele é monstro, o Rolando Lero. Engraçado, quando eu era pequeno, ele E não era o ele meu gostava preferido. também do Oscarito. Mas quando eu cresci, para mim o Rolando Lero ficou sendo o melhor. Depois que a gente cresce e entende o que ele estava falando, é magnífico. Então, outra coisa que eu queria tocar em assunto com você, que eu anotei aqui, é a respeito da dramaturgia dos seus textos. Eu assisti uma entrevista sua hoje, até para saber melhor desenrolar a conversa com você, no programa Conexão BH. E aí foi lá que eu descobri que, na verdade, o buffet escasso, o texto não é seu, né? Eu achava que era seu. Não, não. Vou responder o Diego Crispe aqui. Ele está perguntando quantas pessoas tinha Uhum. na Comédia do Sexo com o Rogério Cardoso, Rolando Lero. Eram 6 atores. Éramos Ótimo. 6. Mas eu já fiz vários. Eu fiz o Conto do Vigário, éramos 8 atores. Eu já fiz vários espetáculos com muita gente também. Bacana. Conta um pouco do processo da dramaturgia, porque eu lembro que você tem na sua trajetória um texto que é o Comeu a Galinha, Tô Pagando o Pato, né? Que fala um pouco de Isso. política. Tem um outro que você conta, parece que causas de acontecidos na sua família, o buffet É. escasso. E aí, sempre você procura alguém para fazer escrita com você? Como que é o processo do seu de criação? Então, Comeu a Galinha, Tô Pagando o Pato, um amigo meu que dirigiu o Buffet Escasso e dirigiu também o Pérolas do Tejo, ele me mandou uma reportagem, a título de brincadeira, de um cara que roubou 2 galinhas e ficou um ano e meio preso lá no Nordeste. Hum, E aí eu respondi para ele, falando assim, ó, que sacanagem, né? O cara roubou 2 galinhas, só no Nordeste que acontece uma coisa dessa. E aí ele me mandou uma outra reportagem, lá no Sul aconteceu a mesma coisa. O cara roubou 6 galinhas e ficou preso. E aí a gente começou uma reflexão em cima disso. Por que que uma pessoa que rouba galinha vai preso e uma pessoa que rouba merenda das escolas não vai preso, uma pessoa que rouba a ambulância dos hospitais não vai preso? E aí, a partir daí, um amigo meu muito chegado, que foi com quem eu comecei a fazer teatro, chamado Nazir Milareb, que já faleceu, aí eu mandei para ele isso, falei assim, Nazir, vamos escrever uma peça sobre isso, contando essa história do cara que roubou galinha, ficou um ano e 6 meses preso. E aí essa galinha era de um deputado. E o deputado agora está querendo que ele fique preso o resto da vida. Olha que sacanagem. Vamos escrever, aí a gente escreveu. Aí tinha até uma coisa que aconteceu, e acho que isso deve ter acontecido várias vezes, na coisa do politicamente correto, porque a peça é Comi uma galinha e estou pagando o pato. E aí, quando eu fui apresentar essa peça em São Paulo, eu via que eu não tinha abertura para fazer divulgação. Eu contratei um cara muito legal para fazer divulgação e a gente não conseguia. Aí um dia eu consegui um programa de televisão para fazer, e aí quando eu cheguei lá, a moça falou para mim assim, olha, a gente está atendendo um pedido de uma pessoa que a gente gosta muito, mas eu queria te dizer que não é bem-vindo o seu tema. Eu nossa. falei, como assim? Ela falou assim, é meio machista demais isso, comi uma galinha e estou pagando pato. Eu falei assim, não entendi, é machista aonde? A galinha não é uma mulher? Ela disse, não, é uma galinha mesmo. Uma galinha, uma penosa mesmo. Uma galinha que o cara comeu, ele roubou a galinha. Ai, me perdoa, me perdoa. A gente ai, tá. Aí foi remanejando as coisas. Eu sei que eu fiquei nesse programa um tempão, falei da festa, foi muito legal. Mas as pessoas tinham esse preconceito, sabe? Achando que essa galinha era uma mulher. É o tal do duplo sentido, né? E aí vai de quem tá lendo também. Então,
Eu fiz para provocar mesmo esse duplo sentido. Não era uma coisa ingênua, que pena, vamos pensar isso. Não. Mas eu não pensei que chegasse a prejudicar o espetáculo. Sim, sim. E os outros espetáculos? O Buffet Escasso parece que saiu de um livro, né? Então, é a adaptação de um livro chamado Manual de Sobrevivência em Recepções e Coquetéis com Buffet Escasso. O J. D'Angelo, um grande diretor de teatro, um grande homem de teatro daqui de Belo Horizonte, que mora em São João del Rei, foi me ver fazer Pérolas do Tejo. Ele gostou muito e falou comigo assim, olha, o Ângelo Machado, que é uma pessoa maravilhosa, um grande escritor, ele escreveu seu primeiro texto adulto, que pode ser uma peça de teatro. E eu queria te apresentar para ele, para quem sabe você não fazer essa peça do professor Ângelo Machado. Aí eu fui na casa do professor, ele me mostrou, ainda não estava, o livro não estava pronto ainda, editado, ele me mostrou, eu falei assim, eu quero fazer. E aí desse dia a gente começou a adaptar para o teatro. Aí ele foi no Jô lançar o livro, e aí o Jô falou para ele fazer uma peça de teatro, ele falou assim, já estou fazendo, lá em Belo Horizonte, o ator está ensaiando já. Ele falou assim, não, é para você fazer, Ângelo, é você, o Jô falou com ele. Ele falou assim, não. E aí ele foi tão generoso comigo que anos depois ele me levou no programa do Jô para fazer a técnica da manobra da dupla pinça. Ensinar a pegar 2 salgadinhos de uma só vez para maximizar a sua cota de doces e salgados. Eu lembro que a primeira vez que eu vi você, na verdade, você estava na Ana Maria Braga. Foi uma Foi entrevista um mito. tua. E aí, por Foi um coincidência, mito. pouco tempo depois você veio em Uberlândia. Eu falei, não, eu lembro dele. Então, No eu fui na jogo. Ana Maria Braga, mas foi um. A produtora da Ana Maria Braga foi me assistir no teatro. E ela gostou muito do espetáculo. E ela foi falar comigo depois no camarim, né? E falou assim: olha, eu queria te levar na Ana Maria Braga e tal. Eu falei assim: mentira, meu sonho, né? E eu estava no Rio e a Ana Maria Braga era em São Paulo. Meu sonho, Ana Maria Braga e tal. E aí ela falou assim: eu vou botar na pauta. Então você vai torcendo, vai torcendo. E aí eu comecei a torcer, a rezar e tal. Só que no dia que eu fui na Ana Maria Braga, eu fui junto com a Narcisa Tamborideg. Não sei se você se lembra. Eu lembro só de E aí, você. aí a Narcisa Tamborideg, na hora que eu fui, o meu trunfo era a técnica da manobra da dupla pinça, que já tinha sido feita no Jô. E aí, na hora que eu fui fazer, a Narcisa Tamborideg falou assim: no Rio de Janeiro, a gente pega 5 de uma vez. Esse negócio de 2 é frescura. Eu murchei um tanto na hora que ela falou isso. Juro que eu não lembro disso. Eu lembro de você. A imagem que eu tenho é de você e para mim foi ótimo. Então, Nem lembro dela lá. a gente sofre por umas coisas, né, que as pessoas nem lembram depois, né? Então, assim, eu sofri muito com isso. Antes que eu esqueça, o pessoal no comentário aqui está perguntando se os garis vão cantar Manhoso. Vão cantar? Manhoso. Eu não sei o que que é. Tô só falando porque talvez você não viu no comentário e o pessoal tava perguntando. Então, a música do Gari é do, como é que ele chama? Do Zé Trindade. A mulher do seu Manel está procurando sócio. Seu Manel está muito velho, não dá conta do negócio. Seu Manel tem uma venda, as coisas estão prosperando. A mulher do seu Manel está procurando sócio. Seu Manel está muito velho, não dá conta do negócio. Essa música é do Zé Trindade. Eu canto essa música, ó. O Júnior Moretti aqui de Uberlândia tá te mandando um abraço também. Falar antes que eu O Júnior é esqueça. um amigo que eu amo. Você sabe que eu fui apresentar aí? Eu fiz um cambalacho, que eu sempre faço um cambalacho, você sabe, né? A gente não conta, mas eu conto, porque eu não tô nem aí, porque eu já não tenho idade mais ficar escondendo essas coisas, não. Eu fui fazer um cambalacho aí em Uberlândia. E tinha que levar o ator que fazia o Francisco comigo. Mas não tinha verba para levar o ator, não tinha verba para levar o sonoplasta. E aí eu falei assim, ô Júnior, você me ajuda? Aí eu mandei a sonoplastia para ele, mandei o texto para ele estudar o texto, e o Júnior fez a sonoplastia para mim, sabe? Essa história eu E o nunca. ator, você conhece bem, é o André Maurício. André O Maurício? André.
De nome André Trabalhou na Luiz. grafite com você, Ah, sim, não, é porque você Del. falou André, achei que você tá falando de algum ator daqui da cidade. Sim, o André conheço. Então, E sou então apaixonado naquele é, caboclo. não tinha verba para levar o André, entendeu? Sim. É, Aí o que cara, que eu, aí, o que que eu fiz? Eu fui, não levei o André, fiz a minha parte, a parte do André, e o Júnior fez para mim o som. E arrasou no som. Arrasou. que bom, que bom. O É, André tá aí vendo a gente, ó. sim, sim. Eu queria te fazer uma provocação e, ao mesmo tempo, uma Ah, não pergunta. faz não, não faz não. Eu fico nervoso quando provoca. Ah, é bem tranquila. Você já experimentou? Porque, assim, a sua comédia tem o tempo da comédia do seu corpo, das caras e bocas, dos trejeitos que você faz, mas ela é muito no texto também, né? Você já É. experimentou alguma vez fazer alguma comédia e aí relembrando o Mister Bean sem fala? Então, sempre foi sonho meu fazer umas coisas assim, sem fala. Eu faço no Buffet Escasso uma cena pequenininha, em que eu troco o pneu do carro. Eu estou indo para a festa, o pneu fura, e eu conto essa história sem nenhuma palavra. O pneu fura, eu troco o pneu, eu peço o cara para tomar conta do carro enquanto eu vou para a festa. Eu sempre tento colocar uma cena muda. Eu dirigi uma peça agora, que chama A Que Ponto Chegamos, com o Robson Vieira, que é um grande ator daqui, e aí a gente fez uma cena muda também. Ele quer se tornar um youtuber e ele vai para casa e não tem um tripé e a gente inventou uma cena que é uma cena muda do tripé. Então, eu adoro cena muda. Eu gosto muito. Toda peça que eu faço, eu dou um jeito de fazer uma ceninha muda. No Francisco de Assis, eu não tenho uma cena muda, mas eu tenho uns silêncios maiores que eu gosto muito também. Eu gosto de silêncio no teatro. Sim, é bom, é bom. É, Esses dias eu estava pensando com esse negócio da pandemia, da preocupação com o vírus, com a contaminação. Eu acredito que dá uma cena muito boa de uma pessoa despreocupada e outra completamente neurótica com limpeza. Tem um espetáculo, se eu não me engano, ele chama de Malas Prontas. São duas palhaças, não sei se você já chegou a ver ou teve algum contato, em que elas estão no saguão do aeroporto esperando um avião que está atrasado. O espetáculo ele tem mais de 1 hora de duração, nenhuma das duas palhaças falam, mas elas ficam ali meio que uma tentando sobrepor a outra. Então, por exemplo, uma enquanto está esperando tira um leque, a outra abre a bolsa e tira um ventilador. E aí aquilo vai crescendo, chega uma hora uma está esfregando a cabeça da outra no sovaco, vira uma baixaria, mas sem nenhuma fala. Essa ideia que eu pensei, que eu falei com você agora, talvez de um ator ser completamente preocupado com a questão da contaminação e o outro ator despreocupado, pode acontecer alguma coisa também de corpo, de caras e bocas interessantes. Mas é que eu, assistindo os seus trabalhos, eu fico pensando, eu acho que você faria e tiraria de letra algo assim, viu? eu adoro cenas que é só um olhar, sabe? Eu fiz uma peça com muita gente também, chamava Pasolini, A Vida e Morte de Pier Paolo Pasolini, há 30 tantos anos atrás. E aí, nessa peça, eu fazia uma cena que eu não falava, eu fazia três personagens. Eu fazia um menino de 17 anos que eu não falava nada, nada. E o Pasolini, ele era muito devasso. E ele cantava todo mundo. E esse menino trabalhava de frentista no posto de gasolina. E os outros personagens que eu fazia não eram bons. Mas esse menino que não falava nada, todo dia alguém falava desse menino. Que era assim, o juiz lia a sentença do Pasolini e falava assim, lia a sentença, enquanto ele está lendo a sentença, eu estou lá olhando para o Pasolini, só olhando, só olhando. E ele falava assim, meu nome era Senhor Destantes. Senhor Destantes, ele lhe fez propostas indecorosas. Senhor Destantes, ele lhe fez propostas indecorosas. Senhor Destantes, pela última vez, ele lhe fez propostas indecorosas. Eu falava assim, fez não.
Com a carinha aí. Ai, Era ótimo. só isso, não sei, não. Mas era muito bom, o povo adorava, e não tinha nada. Porque o espetáculo era muito pesado, né? O Pasolini, ele foi assassinado, né? Por um garoto de programa que passou em cima dele, deu ré, passou de novo. A peça terminava assim, o coração explodiu na música. Mas tinha esse momento pequenininho, sabe? Que era um alívio nesse espetáculo todo. E era só isso. Vocês não. Sim, eu acho que você pode se desafiar mais com isso, viu? Vai dar um resultado bacana. Aproveitando que teve uma pessoa que fez uma pergunta aí, e é algo que eu já tinha notado aqui, é, nessa mesma entrevista que eu assisti hoje à tarde, eu vi você falando também da dificuldade da captação, né? E que você aprova projetos, mas às vezes não consegue captar dinheiro para fazer circulação, essas coisas. Você Eu já agora tem. nem entro mais, porque a gente paga para fazer o projeto. Aí você gasta uma grana, investe uma grana, depois você não consegue captar, então eu nem estou fazendo mais projeto, eu não estou mais entrando. Eu É, joguei a toalha, não estou mais entrando na lei de eu, incentivo, não. eu já tenho um Porque a tempo gente aprova também. na lei estadual, na lei federal, na lei municipal e não consegue nunca captação, então eu desisti. Eu Eu, já tenho um tempo. No Francisco de Assis, eu faço uma propaganda da CEMIG impressionante. Eu faço uma grande propaganda da CEMIG. Eu tentei de todo jeito chegar na CEMIG, eu fui à CEMIG, eu levei o projeto na CEMIG, eu fiz a peça lá na sala do diretor da CEMIG para ele, e eu não consegui. Hum. Não consegui, o patrocínio da CEMIG. Porque assim, eu fico pensando igual. Eu lembro que você comentou, até no dia que eu estava conversando com o André, que talvez a sua vinda para Uberlândia não vai dar certo por causa de um monte de coisa de pandemia, isso aqui e Não tal. deu, né? Já passou. Seria, É, seria agora, né? sim. Na Não é porque a gente semana estava na atrasada. esperança de talvez ter algum adiamento, alguma coisa assim. Mas você acha que, por exemplo, esses programas igual vaquinhas online, talvez seriam uma possibilidade? Eu acho sim. Eu não sei se você conhece aquele grupo Ponto de Partida de Barbacena. Eles têm um Sim, trabalho lindo, maravilhoso. eu, E a comunidade ajuda o ponto de partida. Lá todo mundo paga um carnê, todo mundo ajuda, todo mundo dá uma contribuição. Eles não ficam esperando lei de incentivo. E eles é, é viajam o Brasil todo com espetáculos, e espetáculos de nível, espetáculos com muita gente. Eles viajam o Brasil inteiro e é a comunidade que mais ajuda. Eu tenho uma grande expectativa que eu não sei o quanto você chegou a talvez ver do trabalho que eu tenho feito aqui em Uberlândia, mas eu tenho feito um trabalho seguinte, eu estou com diversos projetos gratuitos no intuito de cativar as pessoas e em algum momento Eu chegar para as vi. pessoas e falar assim, olha, tudo isso daqui, se tivesse uma ajuda, faria tanto mais. E aí, uma das coisas que eu sonho é conseguir em algum momento, por exemplo, tem o seu espetáculo São Francisco de Assis, do Rio ao Riso, e eu falo assim, nossa, quero trazer para Uberlândia. Entrar em contato com as pessoas e falar assim, olha, conversei com o Carlos e para ele trazer o espetáculo aqui para fazer, por exemplo, sexta, sábado e domingo, todo mundo entrada franca, a gente tem que juntar um valor tal. E aí as pessoas colaborar e depois fazer uma distribuição, alguma coisa assim para assistirem. Eu tenho muito essa vontade. E eu lembro de ter assistido uma entrevista da Dercy Gonçalves no Jô Soares. Não sei se você chegou a ver essa entrevista, ou outra entrevista Eu em que acho ela que eu falou. vi. Que a Dercy Gonçalves falava que ela ligava para as pessoas que ela conhecia que tinha dinheiro e falava assim: me compra 300 cadeiras. Você chegou a ver isso? Vi. Aí tem uma pessoa perguntando aqui, ó, é o Jean. Ele está perguntando se a lei de incentivo é uma lorota, então. Não é. Tem gente que consegue. Tem muita gente que consegue aprovar e captar a lei de incentivo. Mas eu tenho muitos anos que eu não consigo. Eu consegui viajar com o Buffet Escasso através da lei federal de incentivo à cultura. Eu consegui viajar com Pérolas do Tejo através da lei federal de incentivo à cultura, mas agora tem muitos anos que eu não consigo. É, Muitos anos mesmo. tem pessoas que se profissionalizam para isso, né? É o tal do jeitinho brasileiro. E aí aqueles que tentam fazer da forma, acho que a palavra correta não é, mas que tenta fazer da forma casual, acaba ficando para trás mesmo.
Porque com certeza quem faz isso já tem o contato de quem já tem tudo captado antes mesmo do projeto ser enviado. Eu tenho certeza dessas coisas. Mas eu queria deixar esse diálogo aberto com você para quando acabar a pandemia, a gente tentar fazer uma experiência de trazer seu espetáculo para cá, sim. E aí, o que Eu que a gente... adoraria levar, eu É, adoraria. E o Francisco é um espetáculo barato e é um espetáculo que eu não tenho pretensão de ganhar dinheiro falando sobre Francisco. Eu tenho a pretensão, sim, de levar a mensagem do Francisco para todo mundo, sabe? Eu adoro fazer o espetáculo, eu acho que ele é oportuno. Agora, então, nesses tempos agora, eu acho que ele é muito oportuno. O André já falou aqui que ele vai, ó. Nossa, se o André vir para cá e você, eu vou grudar em vocês, que eu vou andar com vocês para cima e para baixo aqui, viu? O Moretti vai até ficar com ciúme. Isso era outra coisa que eu tinha anotado aqui. Eu percebo, e aí eu lembro da sua entrevista na Ana Maria Braga, eu lembro de ter assistido o seu espetáculo 2 vezes, eu me relacionei e me relaciono com pessoas que têm contato com você, e eu percebo que a simplicidade e a humildade são dois carros-chefes que carrega você, né? Mentira, eu sou muito metido. Não acredito nisso, não. Você vai ter que me convencer. E aí, eu acredito que dos seus espetáculos, este espetáculo, o São Francisco de Assis, é o que talvez você mais colocou isso em cena também, talvez, não é? Eu gosto muito do Francisco. Por que eu gosto do Francisco? É uma história que eu queria contar. Todos os espetáculos que eu fiz, como assim, por exemplo, tem alguns atores que eles fazem o espetáculo porque tal patrocinador interessa em patrocinar aquele tema. É. Eu não. Eu sempre fiz, desde que eu comecei a produzir os meus espetáculos, eu sempre fiz o espetáculo que eu quis fazer. Eu não esperei que alguém falasse assim, faz isso que isso dá dinheiro, faz isso porque isso é o que o mercado está pedindo. Não. Então, quando eu quis fazer o Francisco de Assis, eu falei assim, é isso que eu quero falar para as pessoas. E aí muitos dos meus amigos disseram assim, você vai trair o seu público. Você ganhou dinheiro, você ganhou fama, sucesso e fazendo comédia. Eu falei assim, aqui, eu não ganhei dinheiro, não ganhei fama, não ganhei sucesso, não ganhei nada disso. Eu sempre me realizei profissionalmente. Verdade. Mas não ganhei nada disso. Então eu não vou trair ninguém. Se eu estiver traindo alguém, estou traindo a mim mesmo, que Deus me deu o dom de fazer rir as pessoas. E aí eu vou fazer uma outra coisa. Mas o Francisco acabou ficando engraçado. Por quê? Porque o autor da peça é muito meu amigo. Ele foi meu aluno de teatro. E ele se formou em filosofia. E ele é tenente-coronel da Polícia Militar. É um homem super culto. Então, o que ele fez? Ele fez o texto para eu falar. É um texto que, se você pegar para fazer, você vai dizer assim, acho que eu não vou conseguir fazer, não vou querer fazer. Porque o texto tem a minha cara. Foi um texto que ele escreveu para eu falar. Tem até as minhas historinhas nele, sabe? As coisas que eu já vivi e tal. Eu contava para ele e ele colocava do jeito bonito e poético. Pra você ter uma ideia, a empregada da Casa de São Francisco, lá em Assis, na Itália, em 1260, ela nasceu em Pirapora. Então, é uma miscelânea muito legal. É Sim, uma licença poética que a gente dá e que é muito legal. bacana. Eu confesso que eu estou bem ansioso para assistir e não perdi as esperanças ainda não. Eu acho Não, se você não vier assistir, a gente vai aí. não, A gente mas adora fazer. eu acho que dá para. É o que você falou, não é um espetáculo caro. Em algum momento a gente tem que conseguir fazer com que as pessoas compreendam que. Porque assim, é algo assim que todo Olha artista. como é que a gente tá chique. Olha quem mandou um recado pra gente aqui agora. A apresentadora do MG, a Isabela Scalabrini. Olha que linda. Um beijo, Isabela. Obrigado por assistir a gente. Porque assim, É, uma coisa que a gente fala demais. Uma pessoa sai para se divertir, para encontrar com os amigos. Quanto que ela gasta sentando em qualquer lugar?
só comer e fazer um social ali, né? E aí, vamos supor que a gente consegue que cada pessoa colabore ali com 20, 30 reais. A quantidade de pessoas que a gente pode atender, não é possível que a gente vai conseguir. E aí, até aproveitando a oportunidade para fazer um pouco a propaganda do meu trabalho. Quando eu fundei o grupo Teatro no Mi, que é o grupo que eu presido, que é esse Instagram até que a gente está falando aqui, eu Ah, pensei o seguinte, eu falei, ó, eu quero fundar esse grupo com um objetivo específico, que é fazer com que o teatro faça parte da rotina das pessoas. E aí, para não atingir sempre aquele público que aqui em Uberlândia tem essa realidade, infelizmente, que é as pessoas que você encontra na fila do teatro são sempre as mesmas na maioria das vezes. Salvo a exceção quando aqui vem um também. global. Porque aí Aqui quando vem, também. porque quando vem um global para a cidade, aí tem aquelas pessoas que querem ver aquele global. Aí aparecem outras pessoas. Aí o que que eu pensei? Falei, vou fazer um grupo de teatro de rua. E aí eu vou buscar espaços, locais onde eu tenha tá aglutinado pessoas e vou apresentar para essas pessoas. Não feliz com isso, porque eu achei que isso não era o bastante, eu criei esse projeto em que eu dou aula de teatro gratuita na rua. Ali eu comecei a fomentar um pouco mais. Depois de um tempo, eu criei um projeto que chama Teatro no Mi Casa, onde a gente leva uma apresentação de teatro que eu faço com os meus alunos uma vez por mês para ser apresentado dentro de a casa de alguém. E é uma experiência fantástica, porque Eu já fiz isso. a pessoa que está recebendo a gente se sente muito especial, se sente muito bem, porque está tendo uma apresentação ali dentro da casa dela, e é uma apresentação mesmo. Drica, eu não sei se você está em Belo Horizonte ou se você está em Uberlândia. Se você está em Belo Horizonte, tem uma escola de teatro que é RC2, que é a escola do Rony Camargo, é uma escola muito boa. Se eu me lembro, a escola dele está na Nova Suíça, no bairro Nova Suíça, não tenho certeza. É, E se tiver em Uberlândia, me procura no Instagram que você faz aula de graça comigo. É, aí o voltando. Alan Almeida falou que quer ver. O Alan Almeida falou que quer ver o Francisco de Assis e ele vai ver, que a gente vai voltar. Sim. E aí o que acontece? Tudo isso que eu tenho feito, esses projetos, são gratuitos, mas todo mundo que eu entro em contato, eu falo para a pessoa, eu falo, olha, eu estou dando isso de graça, mas não sai de graça. Eu trabalho e eu tenho custeado isso. É o que eu tenho feito. E aí, o que acontece? Só que eu falo com as pessoas deste meu sonho, que eu falo, olha, se as pessoas colaborarem, por exemplo, eu dou aula uma vez por semana, mas supõe que chega um dia que tem, sei lá, 3.000 pessoas acompanhando o trabalho do grupo, ainda não tem. E cada pessoa colabora com R$ 1, é 3.000 que eu posso, por exemplo, contratar professores de teatro para dar aula em outros horários, em outros lugares. E isso aí pode crescer um exponencial muito grande. E vale também para o exemplo que a gente deu do seu espetáculo. Eu tenho certeza que seu espetáculo é muito bom, é de qualidade. As pessoas têm interesse em assistir. E mesmo que empresa não queira patrocinar, eu acredito que se as pessoas se organizarem, você consegue viajar e levar seus espetáculos para tudo quanto é lugar. Eu acredito também, sabe? E eu acho que vai ser dessa forma. Mas eu acho que agora as pessoas vão estar muito falidas. Ó, tem uma amiga minha lá da Austrália, você acredita? Eu sou doido para conhecer a Austrália e o Japão. É dois lugares que eu sou doido para viajar Ó, também. O Cássio, meu amigo, falou que a esposa dele tá mandando um beijo para mim. O Márcio serviu o exército comigo. Ele tem ciúme de. Eu e a esposa dele, ele tem ciúme, porque ela é minha fã e eu sou fã dela. Mas vamos manter um diálogo a respeito disso para fazer uma experiência quando Vai tudo. ser um grande prazer. Eu adoro Uberlândia, adoro, adoro. Tem uma churrascaria aí que é a coisa mais gostosa do mundo. Você lembra o nome dela? Não, é dentro do shopping, uma churrascaria. Eu acho que ela já não está aqui mais, não, então. Porque agora não tem mais Não. churrascaria dentro do shopping. Então deve ser uma que Olha, já o foi. Cássio, meu amigo, está morando nos Estados Unidos. Ó.
Nem falou comigo que estava indo embora, tá vendo? Os Estados Unidos é outra coisa, né? Porque lá até pobre fala inglês, né? Ó, o Gabriel. Ah, Gabi. O André tá doido para Uberlândia, aí, ó. Nossa, você precisa ver o tanto que eu enchi o saco dele por causa disso. Mandei mensagem no zap dele o tempo todo. Carlos, já tá acabando porque a gente pode ter 1 hora só de live. Então, Moretti, eu imaginei que ele fosse falar tropeiro, mas ele falou dentro do shopping. Certeza que é dentro do shopping ou é É, de eu fui no frente do tropeiro shopping? também, é maravilhoso. O tropeiro é maravilhoso. É uma das melhores da cidade Maravilhoso. mesmo. É. Mas aí, voltando, a live pode ter no máximo 1 hora de duração e eles cortam a gente ligando na cara. É bom que nós Aprovei- vamos jantar. Sim, aproveitando o tempo restante para novamente agradecer a sua atenção, por aprender e trocar um pouco de experiência com você. Agradecer todo mundo que segue você, que está assistindo aí. Se alguém de Uberlândia que estiver assistindo tem interesse em ter mais contato com o teatro, o Grupo Teatro Nomi está à disposição. Quem não Um oi for pro de Beto. Uberlândia, Um oi quem pro não for Beto. O Beto pediu pra gente mandar um oi para ele. Sim, quem não for de Uberlândia, se quiser seguir, a gente está convidado para qualquer experiência, troca de informações, isso, aquilo e tal. Carlinhos, Vou mandar um indico beijo para... pra Tati, que é a minha amiga da academia que está aí em Uberlândia. Certo, um beijo para Tati. Indico para você depois não esquecer de procurar o Se Fosse Fácil Não Teria Graça. Eu acho que você vai gostar demais. Aqui, minha cabeça é ruim, você podia mandar para mim esse nome lá? Mando sim. Terminando a live, eu vou mandar para você o link da live É, no IGTV manda, e mando o nome, sim. manda para mim lá no direct, que aí eu vou ver. Sim. Ó, o Júnior, ó. Ô, Júnior, leva a gente aí pra gente lá no tropeiro. Amanhã eu vou ver o Júnior. Dou um peteleco nele por você. Ah, então tá. E aí é isso, então. Se você quiser dar um beijo, agradecer o pessoal aí, agora eu vou deixar esse Então, momento só para você. agradecer as pessoas que ficaram com a gente, né, nessa noite. E te agradecer, que foi um prazer grande a gente se falar. A gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Não, mas vai conhecer. Isso aí é só dar tempo A ao gente tempo. vai te conhecer. Você foi assistir o espetáculo, não falou comigo, né? Então, quando eu fui ver o espetáculo, eu não me lembro se eu cheguei a passar perto de você. Aqui em Uberlândia, eu acho que eu teria mais chances do que em Belo Horizonte. Mas acabou que no final do espetáculo, por alguma razão, não te procurei. Tem uma coisa que acontece que por mim, talvez característica minha, eu tenho um pouco de preguiça, e aí nem é reclamando dessas pessoas que tiram foto com alguém só porque a pessoa é famosa para mostrar para os outros e tentar se promover. Então, sempre que termina uma peça, às vezes eu até quero falar com um artista que está apresentando, mas eu vejo que aquela fila de pessoas para tirar uma foto, eu já fico, ai. Eu só tiro com o Nanini. eu acabo que eu já tirei foto com muita gente, mas não é o meu objetivo final, não. Aqui em Uberlândia, eu criei também um projeto que chama Canal Teatro Pirata para divulgar peças de teatro. Então, eu criei um grupo no WhatsApp, onde somente o moderador, que sou eu, pode postar. E aí, sempre que tem uma peça de teatro na cidade, eu divulgo nesse grupo para mandar para as pessoas, para elas saberem o que está acontecendo e assistir. E aí acaba que, com o passar do tempo, eu passei a entrevistar as pessoas, e aí acaba que tiro uma foto, eu jogo lá no grupo, as pessoas falam, não, tá aqui o link, eu quero assistir. Aí eu comecei a tirar mais fotos. Alguém me convidou para passar a pandemia com a pessoa e eu não vi quem era, você acredita? É só a Perdi. pessoa, fala para a pessoa colocar aí de novo, que aí você vê. Fala, ó, quem foi aí? Ah, Ó, então tá. o Carlinhos está querendo o convite aí. E, Carlos, Eu acho que fala um pouquinho foi, de como foi a sua a minha experiência no amiga do site. canal no Fritar dos Ovos. Hã? Fala um pouquinho de como foi a sua experiência no Sai de Baixo agora, tá acabando, mas fala rapidinho. Então, o Sai de Baixo foi muito legal, porque o que acontecia? Todos os atores da Globo queriam fazer o Sai de Baixo. Todos queriam fazer o Sai de Baixo, que era um sucesso, né? E aí, o que aconteceu? Um dia eu estava na minha casa, o telefone chamou e perguntou assim, você quer fazer um episódio de Sai de Baixo? Eu falei assim, brincadeira, mentira, né?
Você quer fazer? Quero. Aí fui para São Paulo.